Oi! Na aula de hoje você vai aprender um pouco sobre a classificação dos peixes. Então os peixes, eles são animais, em sua grande maioria, marinhos, mas a gente também tem aqueles que vivem em água doce. E eles têm toda uma fisiologia, toda uma anatomia que você pode dar uma conferidinha na aula sobre os peixes. Aqui a gente vai falar sobre a classificação, ou seja, qual que é a diferença entre os peixes, né, entre todos aqueles animais que têm muita semelhança, porém eles estão aí com algumas características diferentes. O primeiro que a gente vai falar chama-se agnatus. Na taxonomia, o nome correto seria agnata, mas a gente pode chamar tanto de agnatus quanto de agnata, beleza? E esses animais são bem diferentes. Quando a gente olha para eles, eles não parecem um peixe comum, né? Eles têm uma estrutura corporal bem diferente aí dos peixes normais. A estrutura da boca deles não tem mandíbula. Então eles têm um tubo, uma boca aberta aí, que fica sempre aberta, cheia de dentes, mas que não faz o movimento de abre e fecha. Sendo assim, a alimentação deles é um pouco diferente. Esses animais, eles são considerados ectoparasitas. O que significa isso? Eles vão se alimentar do sangue de outros peixes. Então, eles grudam em outros peixes e ali eles se alimentam do seu sangue e depois que estão alimentados, eles se soltam e seguem o seu rumo aí nadando. Então, esses animais, eles são parasitas, eles roubam o sangue de outros peixes, geralmente, mas podem também, né, roubar de outros animais, como por exemplo uma baleia. Então, eles podem aí estar modificando o seu nicho, mas são todos parasitas, roubam o sangue. Quem são eles então, né? Eles são as lampreias e as feiticeiras. Então, a estrutura corporal deles é feita de cartilagem. Então, a gente não tem osso nesses animais. O crânio deles é de cartilagem. E eles têm um comprimento mais alongado, assim. Eles não têm aquela estrutura, né, que um peixinho geralmente mostra. E as brânquias são sempre na lateral. Então, eles são animais um pouquinho diferentes, inclusive aí gera uma discussão, né, na área científica se eles devem permanecer nessa classificação ou não. Mas, por enquanto, eles são considerados peixes. Os outros que permanecem aí nos peixes, né, são os nossos queridos peixes ósseos. O nome taxonômico, né, deles seria Osteictes. Esses são os nossos peixinhos comuns, aqueles que têm as nadadeiras e tudo mais. Mas, por que eles são considerados ósseos? Porque eles são formados, né, a sua estrutura de osso, então é calcificado assim como o nosso, ele é duro, rígido, diferente do outro grupo que a gente já vai comentar. O que acontece com este grupo? A gente vai ter uma diversidade enorme, então a gente vai ter muitos peixes marinhos e muitos peixes de água doce também, inclusive, né, de forma ornamental, ou seja, aqueles peixinhos que a gente utiliza para ter em casa como pet. Mas a gente também tem uma vasta, né, gama aí de peixes marinhos que a gente inclusive nem conhece, né? Tem uns muito diferentes, inclusive que aparecem em vários filmes aí de tão diferente que eles são, né? Então esses peixes têm uma característica muito importante que é ter a bexiga natatória. O que seria isso? Essa estrutura, ela serve como se fosse aí um nivelador da altura da coluna d'água. Então, em certos momentos, esses peixes eles podem permanecer na coluna baixa da água, mas em certos momentos eles precisam subir, ou por uma corrente, ou para pegar alguma presa, enfim. E essa bexiga natatória, ela não é como a nossa bexiga, né, que seguraria a urina. Essa bexiga, ela serve para fazer esse movimento nas colunas d'água. E ela se enche de ar e esvazia de ar para deixar ou o peixe mais pesado ou ele mais leve para conseguir aí mesclar, né, nessas colunas d'água. Beleza? Então, essa é uma característica muito importante dos osteictes, ok? Outra coisa importante da gente lembrar é que o corpo deles é formado, né, recheado aí de escamas para proteção da própria pele e também para conseguir nadar. As escamas ajudam muito na natação, ok? Por isso elas têm toda, né, uma camada ali, uma por cima da outra, exatamente para conseguir fazer a natação. Mas, falando em natação, eles não são os mais rápidos. Os mais rápidos são os peixes cartilaginosos. Olha só. Taxonomicamente falando, o nome dos peixes cartilaginosos é Chondrichthyes.
E eles são chamados assim exatamente porque, ao invés da parte da coluna, do crânio ser formada de osso, é formada de cartilagem. Isso dá a esses animais mais leveza e também vai fazer com que esses animais consigam se movimentar de forma diferente. Então, eles conseguem se movimentar mais por conta, né, da sua cartilagem ser um pouco mais maleável do que um osso, beleza? Mas não é isso que faz com que eles sejam mais rápidos. Ao invés de eles terem aquelas escamas que a gente conhece dos peixes, as escamas deles são parecidas com dentes, são muito diferentes. E essas escamas fazem com que a água passe ali de uma forma bem hidrodinâmica, ou seja, a água passa com bastante facilidade ali e daí ele consegue nadar com muito mais velocidade do que outros animais. Então, por exemplo, né, os tubarões, eles são extremamente rápidos por conta, né, dessa modificação que tem na estrutura das escamas. Então, a gente chama de dentículos, porque são pequenininhos assim e parecem dentes, beleza? Outra característica importante dos condrictes é que eles têm uma fecundação interna. Então, eles têm um órgão específico do macho, né, para conseguir colocar o espermatozoide dentro da fêmea. Então, isso é importante também dentro dessa classificação. Então, eles podem ser ovíparos, onde a fêmea coloca lá, né, os ovos e eles se desenvolvem fora do corpo dela, ou eles podem ser ovovivíparos. Ou seja, o ovinho fica dentro do corpo da fêmea, ele se desenvolve lá dentro e depois a fêmea coloca já o animal prontinho para fora do corpo dela. Então, eles podem ter essas duas formas, né, sendo que a fecundação é interna. Nos peixes ósseos e nos agnatos, a gente pode ter fecundação externa, nos agnatos é totalmente externa, e nos peixes ósseos, a maioria deles é externa. Então, é uma característica importante também dos cartilaginosos ter fecundação interna, ok? Bom, quem são eles, né? São os tubarões, que eu já mencionei, as raias, a gente pode falar raias ou arraias, as duas formas estão corretas, tá? E as quimeras, então a gente tem esses três grupos aí de animais dentro dos cartilaginosos, beleza? Outra característica importante que difere os cartilaginosos dos peixes ósseos é a ausência daquela estrutura que guarda as brânquias do animal. No caso dos peixes cartilaginosos, a gente não vai ter essa estrutura, né, que vai tampar ali as brânquias. Sendo assim, ela fica exposta e daí o animal ele tem que estar sempre em movimento para conseguir que a água entre e passe pelas brânquias, diferentemente, né, dos outros peixes que conseguem fazer um movimento. Então, uma outra característica que faz uma diferença grande dentro da classificação desses peixes, tá certo? Então, a gente falou sobre as três classificações dos peixes, que são os agnatos, os peixes ósseos e os cartilaginosos. Tem uma diferença bem grande aí na estrutura anatômica deles, porém, todos eles são peixes, então tem características muito parecidas e que você pode ver de novo aí na aula sobre peixes, tá certo? Um grande beijo e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!